Olá! Vamos falar um pouquinho de complexo de Édipo? Não vou falar do mito, vou falar basicamente apenas de como os homens estão trabalhando em si o complexo, tá? Aonde também é válido falar que padrão comportamental em relação abusiva não tem gênero, tem comportamento. Enfim, eu sou a Gabi, a sua terapeuta de relações abusivas. Minha vida virou um e-book. Vem, vamos falar um pouquinho de complexo de Édipo. Complexo de Édipo, por mais que as pessoas pensem que é só os homens que sofrem, não. Complexo de Édipo, ele é um complexo aonde a figura materna foi subtraída dessa criança na primeira infância. Então, ela pode sofrer porque tem um retorno até o pai, tem uma questão com um irmão mais novo, tem uma questão de trabalho da mãe, tá? E essa criança não soube lidar com essa rejeição materna. Então, vocês estão vendo que não tem nada a ver com o gênero, aquele cara ali, não. Eu vou pontuar com homens. Eu vou pontuar com homens porque eu me relaciono com homens e fui casada com um edipiano. Tá bom? Eu fui casada com o edipiano e hoje eu tenho raio-x pra isso. Eles têm características muito similares. A primeira coisa, eles substituem. A primeira coisa é a substituição na parceira da figura materna que ele tinha a projeção. Tá aí a palavra. Eu expectava que a minha mãe me tratasse assim. Eu projetava que a minha mãe me tratasse assim. Então, o que ele espera? Que a mulher o trate daquela maneira. A frase que mais define um edipiano. Qual é o filho que te dá mais trabalho? O filho da minha sogra. Tá? Então, entendam. Muitas mulheres estão tratando homens edipianos como se eles fossem narcisistas. Narcisismo é um transtorno de personalidade muito grave que é bem difícil de diagnosticar. Não é tão simples assim. O que você está convivendo? Você está convivendo com um bando de homem que a mãe ficou sobrecarregada na primeira infância porque tinha ausência paterna. E o que aconteceu quando isso aconteceu? Hoje você está substituindo elas. Então nunca culpe a mãe, culpe a sobrecarga que ela sofreu nessa primeira infância da criança, tá bom? E é isso. Quando você começar a conviver e ver que ele quer muita atenção, você já sabe, você está com edipiano. Parte 2 do complexo de Édipo, tá? Então, o que acontece? Você começa a não conseguir suprir todas as carências. Os edipianos, eles são extremamente carentes, por isso que são confundidos com narcisistas. Na necessidade de validação, naquela coisa toda. E eles são assim, ó, vou dar um exemplo. Eles precisam de presentes. Um exemplo básico, tá? Uma coisa simples. Eles precisam de um presente. Eles estão cansados. Eles choram que nem crianças. Sabe? Eles sapateiam. Eu vi muito edipiano, tá, gente? Eu vi muito edipiano, principalmente quando o álcool bate, tá? Crises de ciúmes, às vezes. As crises de ciúmes que você vai ver, às vezes, é porque ele é edipiano. Porque aquela questão que ele não conseguiu extravasar na primeira infância. Então, não é todo ciúme que é um edipiano. Não é toda carência que é de um edipiano. Não, toda carência é de edipiano, sim. Toda carência, porque toda carência vem da primeira infância. É muito difícil a gente hoje estar lidando com adultos que a relação abusiva não começou no lar primário. A relação abusiva começa no seu lar primário. Mas por que eu me conectei com ele sendo que não sei o quê? Você vai ter que entrar nesse teu mundinho aí, do teu mundo infantil, e entender por que você se conectou com uma pessoa. Você vai ter que ver o teu lar primário. Eu sinto te informar. Então, o edipiano, ele vai querer atenção 100% do tempo. Então, quando você lidar com uma pessoa que é carente, que projeta em você as atenções que ele queria de uma mãe, que você se perguntar, nossa, mas eu sou tua mãe? Quando você se perguntar que a carência que ele tem é de mãe, você já sabe que você tá com o edipiano, tá bom?
eles não cuidam. Sabe aquela coisa do príncipe? Ai, meu príncipe. Você pode ter certeza que você tá com edipiano. Aquele cara que quer ser tratado como um princeso é um edipiano, tá? Aquele homem que você projetou, não. Ele é um menino. Ah, eu vou falar uma frase que todo edipiano fala. Isso, ó, eu vou dar um spoiler do curso. Eu vou dar um spoiler do curso sobre relações abusivas. Aqui é homem, não é moleque. Quando você vê um edipiano, você já sabe, você vai lembrar de mim, assim, você vai ver essa cara linda na sua frente. Aqui é homem, não é moleque. Você pode ter certeza que esse homem sofre de complexo de Édipo. Fechou? Então tá.